Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui no Poa Streaming. Eu sou Tom Zequir e este é o Conexão Poa, edição 328, nesta quarta-feira, 7 de setembro, feriado da Proclamação da Independência. O Conexão Poa, que tem o apoio do Shopping Total presente a todo momento, Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @Móveis do Bem, e o patrocínio da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Os procuradores municipais atuam como advogados da cidade e acompanham todos os temas relevantes no dia a dia de Porto Alegre. Eles ajudam a construir soluções para que tenhamos uma cidade mais moderna, eficiente e justa. Esta é uma mensagem da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. O Conexão Poa desta quarta-feira, 7 de setembro, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E para conversar conosco está aqui o Dr. Ricardo Nogueira, que é psiquiatra e trata desse tema, né, e dessa situação, podemos dizer assim. Eu gostaria de... Muito boa tarde, em primeiro lugar. Eu gostaria de começar... porque na imprensa, em geral, quase nunca se fala sobre isso, né? De uns tempos para cá até se fala, mas de uma forma... se fala sobre prevenção, mas, por exemplo, quando há um caso de suicídio, em geral, não se noticia, né? É uma tradição que já vem de muitos anos. Isso, então, parece que não acontece, né? Porque não fica, pelo menos, né, na imprensa se sabe, mas não é divulgado. E não se dá a impressão de que isso não existe, fica meio escondido, digamos assim. Essa é a ideia, né? Sabe que esse problema aí não é por acaso. Tem um decreto-lei do Cordeiro de Farias. O general Cordeiro de Farias foi nomeado interventor do estado do Rio Grande do Sul em 1937 pelo Getúlio Vargas, no golpe do Estado Novo. Então ele chegou aqui no Rio Grande do Sul, e ele era do Nordeste, e ele queria saber quais eram os problemas que tinha aqui para ver, para resolver. E aí disseram para ele, olha, senhor interventor, quer dizer, ele entrou no lugar como governador do estado. Tem um problema muito sério aqui no Rio Grande do Sul, que é o suicídio. O pessoal se mata, já naquela época, né, em 1937. Aí, pois é, então o que nós vamos fazer para resolver isso? Vamos nomear uma comissão. Sempre que nomeia uma comissão não dá em nada, né? Aí nomearam a tal comissão, todo mundo falou e não resolveram coisa nenhuma. E aí o Cordeiro de Farias fez o seguinte, já que não tem solução, ele decretou que era proibido falar e divulgar sobre o suicídio no Rio Grande do Sul. E essa lei, decreto-lei do governador do estado, Sim, estava em vigor até o governo Sartori, né? E aí, não tenho certeza absoluta se o Sartori anulou esse decreto-lei. Então, era por isso que era proibido de divulgar. Então, já que eles não conseguiam resolver o problema, proibiram. Sim, proíbe, exatamente, né? Como não tem solução, então não se fala no assunto e faz de conta que não existe. E isso existe... Isso aí é aquela história dos conluios e os segredos familiares, né? Os conluios são coisas que poucos sabem na família. E os segredos todo mundo sabe, mas ninguém fala, né? Sim. E a gente sofre esse problema, principalmente nessa área do suicídio, porque o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, ele é o estado que quase sempre é o que tem mais suicídio no Brasil. Por exemplo, agora nós estamos há 3 anos empacados, não só o Rio Grande do Sul, mas como o Rio Grande do Sul é o que tem mais, com 1.400 suicídios por ano no estado. No Rio Grande do Sul, em todo o estado. No Brasil é 14 mil. Só para te ter uma ideia, 14 mil suicídios dá 1.000 suicídios, mais de 1.000 suicídios por mês. Sabe o que é 1.000 suicídios por mês? São 32, 33 suicídios por dia. Isso equivaleria a 3 Boeing lotados caindo todo mês. Imagina se 3 Boeings de 300 lugares caíssem todo mês, seria um escândalo. E o suicídio ninguém fala nada. E o que é pior, na faixa etária dos 15 aos 29 anos,
o suicídio hoje no Brasil mata mais do que a AIDS. Além disso, o suicídio está matando hoje mais do que os acidentes de moto. Porque entre as mortes externas, os homicídios, que eram 61 mil, baixaram nos últimos anos para 41 mil. Os acidentes, eles diminuíram em parte e os suicídios aumentaram. E o que é pior, os suicídios estão diminuindo no mundo inteiro. No mundo inteiro está diminuindo. E só não diminui no Brasil. No Brasil e na América. Por quê? Então, o que nós passamos? Nós passamos por uma pandemia de Covid. Essa pandemia de Covid criou uma chamada névoa mental, porque o Covid é uma cascata inflamatória, né? Atinge principalmente os neurônios, o cérebro e o pulmão, né? E o que dá? Toda pessoa, eu tive Covid também. Então, a pessoa que teve Covid, ela fica mais lenta, né? Não sei se vocês já tiveram Covid. O teu pensamento fica mais lento, a tua memória, tu tem mais certa dificuldade. E isso gerou uma pandemia. Porque, vê bem, epidemia tem início, meio e fim. Né? Pandemia não tem fim. Então, por exemplo, o problema do suicídio no Rio Grande do Sul e no Brasil já tem mais de 100 anos. Sim. Tá? E o que é feito? Então, por exemplo, nós estamos ali empacados em 1.400 suicídios há 3 anos. Só houve uma época que o suicídio diminuiu no Rio Grande do Sul, que foi no período de 2008, 2009 e 2010, no governo da Ieda Cruz, que o secretário era o Osmar Terra, secretário da Saúde, que criou um programa de prevenção ao suicídio. Então, esse programa, quando ele foi aplicado, nós conseguimos diminuir o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%, e em Porto Alegre, 20%. Então, nós tínhamos 120 suicídios por ano em Porto Alegre, eram 10 por mês, e conseguimos reduzir para 100. O que aconteceu? Que bom, diminuiu. Aí troca o governo, esse que é o problema do Brasil, né? Agora nós estamos aí para trocar governo ou não. E quando troca, para os programas. Exatamente, não há uma continuidade, né? Exatamente. Muitos programas que são programas bons acabam sendo deixados de lado porque, enfim, pertence a outro governo, a outro partido. E se foi bom é pior, porque é o outro que fez, né? Sim. E no caso do suicídio, tem que ser programas de educação continuada e permanente. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, assim como as campanhas contra a tuberculose, contra o fumo, contra as drogas em geral. E aqui a gente tem que ter clareza. Nós tivemos um aumento da ansiedade e da depressão. A depressão em crianças, por exemplo, ela triplicou. Entre os jovens, ela dobrou. Então, aí que começa tu ver as causas. Outra coisa, aumentou com essa tal de esses lockdown, mandar todo mundo ficar em casa, tirar as crianças do colégio, e as crianças ficaram fazendo o quê? Usando drogas, bebendo mais. O alcoolismo era 10% da população geral do Brasil, hoje está em 21%, mais do que dobrou. E isso é uma droga. O álcool é uma droga, né? Também. Mas como é uma droga legalizada, o consumo, obviamente, é muito maior. E isso o consumo exagerado leva à depressão também. Também. E o problema do álcool é que o álcool abre a porta para outras drogas. Por exemplo, tem vários pacientes meus que só usam cocaína quando eles bebem. Se eles não beberem, aí eles começam bebendo, aí se solta, né? Porque o álcool ele serve para tirar os freios, né? Exato. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, vamos para a festa. Passa lá em casa que vai ter o aquece, né? O aquece. Claro. Né? Então, a gente faz isso desde adolescente mesmo. Eu me lembro, eu sou um tanto quanto passado já, né? Então, a gente fazia as reuniões dançantes, né? E aí, para ter coragem para dançar com as menininhas, claro, tinha que tomar ali todas. E o que está ocorrendo? As meninas, principalmente, aumentou muito a incidência do alcoolismo, da drogadição. E em idade cada vez mais tenra, menor. E com isso, o que elas fazem? Elas se liberam, ficam mais liberadas, e começam a ter uma vida sexualmente ativa, e acontece o quê? As gravidez indesejadas.
Aí elas se desesperam, no primeiro momento tentam abortar, aí não conseguem e tentam o suicídio. Então, eu fui coordenador de uma unidade de internação feminina, só feminina, para pacientes usuárias de droga. Grande parte dessas usuárias eram gestantes. 1/3 das gestantes usuárias de droga tinham tentativas de suicídio, ou seja, 33%. É um número bastante alto. Sim, e quando começa a se falar em números de suicídio, número de casos, número de tentativas, enfim, sempre são números altos. Não é algo que ocorra numa pequena escala, numa pequena proporção. Sempre são números altos, né? Não é, enfim. O que assusta, porque é o seguinte: tu morrer de acidente de moto é uma contingência, né? Então, por exemplo, a gente vê as estatísticas, né? E até interessante, provavelmente, entre os sindicatos dos motoboys, a maioria das mortes de acidente de trânsito não são nas grandes cidades, é no interior. Por quê? Porque no interior o pessoal não se protege. Nas grandes cidades o pessoal usa capacete e assim por diante, né? É o que eu digo, motoqueiro é a alegria dos traumatologistas. Traumatologista que adora motoqueiro. Sim. Né? Mas eles estão ali trabalhando. Agora, o que chama atenção é no suicídio, que é uma decisão pessoal. Isso que é complicado, porque as pessoas dizem, isso é problema de cada um, é um problema individual. Não é. Por que não é? Devido ao número. Se fosse um suicídio por dia, era um problema individual. Mas não. São 32 suicídios, 33 por dia. Então, deixa de ser um problema de saúde individual para ser de saúde coletiva. Então, passa a ser um problema nosso. E esse problema está do nosso lado. Então, como é que se trata e se faz a prevenção do suicídio? Fazendo a prevenção do alcoolismo, da drogadição, da ansiedade e da depressão. Então, quando tu nota que tem alguém do teu lado, uma criança, principalmente os adolescentes, agora é moda entre os adolescentes a automutilação. Então, tudo que é adolescente tem sinais e marcas, né, principalmente dos membros superiores, abdômen, tórax, de automutilação. Mas por que eles estão se automutilando? Porque estão sofrendo. Então, estão precisando aliviar a sua dor. Né? E isso é devido a quê? Então, a gente foi pesquisar. Eles são vítimas de abusos, de agressões. E isso piorou com os lockdowns, de ter que ficar em casa, porque isso já existia. Mas com o fato de ter que ficar todo mundo junto dentro de casa, aumentou. Então, aumentaram as agressões. As tensões em função da pandemia. Apenas da pandemia, né? O medo, enfim. E o fato de ficar em casa, né? Um grupo, né? Fechado dentro de uma casa, de um apartamento, enfim, isso aumenta a tensão, né? Aumenta o sofrimento. E não ir para a escola, porque quando eles vão para a escola, chega lá na escola, a professora olha e vê o paciente, no caso o aluno, agredido, com uma lesão, com uma equimose. E quando eles estavam na escola, aquilo era um alívio. E eu, na minha santa ignorância, eu achava que as pessoas podiam serem submetidas a agressões domésticas ou abuso uma vez só na vida. Aí começamos a entrevistar as meninas, as crianças em geral, e eles dizem, doutor, eu sou abusada e agredida todo santo dia. Todo santo dia. Então, o que acontecia? Ficar em casa foi uma tortura redobrada. E eles perderam o contato com os colegas, com os professores, então eles estavam totalmente desprotegidos. O maior crime que foi feito nessa pandemia foi esses lockdowns totalmente desnecessários, né? As crianças perderam motricidade, perderam convívio, triplicou o número de depressão entre as crianças e adolescentes. Vê bem, aqui no centro de Porto Alegre, nas escolas públicas do centro de Porto Alegre, 8,5% das crianças falam em matar-se. 8,5%. É uma coisa absurda. Na Zona Norte de Porto Alegre, foi feita uma pesquisa com os adolescentes. 36% desses adolescentes falavam em desesperança. Essa mesma pesquisa foi repetida em São Paulo.
Em São Paulo passou, aqui deu 36%, lá 45%. E se nós repetir essa pesquisa agora, provavelmente que vai aumentar. Então, o que nós temos que fazer? Nos mobilizar para tratar essa situação de depressão, de ansiedade, de alcoolismo, de drogadição, automutilação, que as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo. Sim. E como se faz isso para tratar? Porque muitas vezes as doenças, não sei se pode se chamar doenças psiquiátricas, enfim, há uma dificuldade nas pessoas de aceitarem que tem um problema e procurar ajuda. E ainda assim, quando procuram ajuda, muitas vezes não mantêm o tratamento, mesmo sabendo, mesmo tendo se convencido, tendo consciência que tem aquele problema, elas não dão continuidade ao tratamento. Isso quando chegam a buscar tratamento, porque muitas vezes eu acredito que a maioria acaba por não procurar tratamento por uma série de motivos, por dificuldade enfim, de conseguir uma consulta, de conseguir uma terapia, enfim, e muitos também por uma espécie de vergonha, né, de dizer para alguém, olha, eu consulto, né, com um psiquiatra, eu faço um tratamento com um psiquiatra. Isso dificulta bastante o tratamento dessa questão de depressão, de ansiedade. Enfim, as pessoas acabam não procurando o tratamento e o que só acaba piorando a situação. A nossa campanha do Setembro Amarelo é falar para prevenir. Não fique só e não deixe ninguém sozinho. Então, vou te dar um exemplo. Nós tivemos muito desemprego na época da pandemia, né? Uhum. O que tu acha? Como é que fica a situação de uma pessoa que ficou desempregada, perdeu o seu emprego, perdeu o seu dinheiro, uma pessoa que quebrou? Quantas falências? Nós tivemos 220 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul que fecharam, quebraram e não voltaram mais. Eu vou te dar um exemplo, né? Vamos pegar os restaurantes que a gente ia. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma tristeza até hoje que o Copacabana fechou. Exato. Só tem delivery. O Tirol fechou. Isso ali no Menino Deus. Agora vamos falar lá no teu bairro, no bairro de cada um. E aqueles pequenos botiquins ali que vendiam um sanduíchezinho, uma pizzaria, né? As creches fecharam e não voltaram mais. Né? Dessas 220 mil empresas, quantas que voltaram? Quanta gente... Eu atendo muitos empresários que tinham um faturamento de 100 mil por mês, por exemplo, e de uma hora para outra virou zero. E aí tiveram que demitir todos os seus funcionários, né? Outros tentaram, principalmente donos de restaurantes aqui no centro da cidade, restaurantes que tinham há mais de 20, 30 anos, fecharam e não voltaram mais. Aí tiveram que pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Com que dinheiro? Então, foi um crime que ocorreu. Esses lockdown e o fique em casa foi a maior irresponsabilidade da história deste país. O que só acabou contribuindo, né? Como eu tinha falado antes, né? Além do medo da pandemia, mais essa situação, né? Quer dizer, é uma escalada, né? Era o medo da pandemia, ter que ficar em casa, né? Não poder circular, e mais essa situação a situação econômica, né? Isso aí tudo só apenas contribui para aumentar cada vez mais Sim, só piorou, a ansiedade, né? Depressão, enfim. Mas graças ao bom Deus, né, as coisas estão melhorando. Então nós chegamos a ter 15 milhões de desempregados, agora reduziu para 9, né? Então tá. O que indica que, né, que há uma melhora, né? Exato. Espera-se que até o final do ano fique melhor ainda. Melhor ainda. Por exemplo, né, ainda tinha para completar esse desastre que era da gasolina, né? Cada vez que chegava no posto dava um... Sim. Né, ontem eu fui no posto, assim, quando eu fui pagar, eu cheguei a pagar quase R$7, né? Estava 4 e pouco. Sim, sim. Até nem acreditei. Eu estava agora, até sexta-feira, estava em Barcelona. Lá em Barcelona, a gasolina está 2 euros, ou seja, quase R$12, né, o litro. O preço do gás e da eletricidade. Então, a gente tem que entender que a doença mental, as doenças mentais, elas são consequências do meio que tu vive.
Sim. Né? Então, a ansiedade, o Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade no mundo. Depressão, isso não existia no Brasil. Hoje nós estamos ali em terceiro lugar. Né? O suicídio empacou e não se consegue diminuir. Então, o que a gente tem que fazer? Oferecer o serviço. Por exemplo, eu sou coordenador responsável até por 2 centros de atenção psicossociais aqui em Porto Alegre. O Girassol da Restinga e o Caminhos do Sol ali no Morro Santana. Nós trabalhamos 24 horas por dia, de porta aberta. Os nossos 2 centros de atenção psicossociais são de álcool e drogas, tipo 3. Então, nós trabalhamos 24 horas. Então, tem acesso ao trabalho. Nós temos a emergência psiquiátrica da Zona Norte, que é no IAPI, temos a emergência psiquiátrica da Zona Sul, que é no Postão da Cruzeiro. E todos os bairros, né? Por exemplo, nós temos uma página que é Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. É @RN Prevencal Suicídio. Então, as pessoas nos procuram. Quando a pessoa entra na nossa página, a gente já tem um localizador. Moro na Restinga. Isso é muito importante. Tá. Aí já aparece ali. Dirija-se ao Centro de Atenção Psicossocial da Restinga, que está próximo de você, 1 quilômetro, 2, o telefone é tal, pode ir lá. Mas esse nosso sistema ele funciona para o Brasil inteiro. Então, porque a gente recebe muita ligação de fora. Então, se é no Belém do Pará, por exemplo, mas não tem CAPS aberto, a emergência. Mas eu tenho vergonha de chegar lá para falar que eu quero me matar. Mas então pede para alguém te ajudar para ir. Não, peraí, calma aí. Vamos conversar aqui um pouquinho. Tu conversa, calma a pessoa e diz, tá, agora tu vai lá e qualquer coisa tu diz que tu entrou em contato conosco. E como o pessoal já nos conhece, né, esse serviço, a gente já falou com o CPV, não tem problema nenhum, entendeu? Mas então o que a gente tem que quebrar esse estigma, que para te resolver um problema, tu primeiro tem que conhecer o problema, conhecer a encrenca, saber como entrar na encrenca. Então o que a gente faz? Nós fizemos cursos de diagnóstico do problema, de sensibilização. O que é a sensibilização? Saber o tamanho do problema. Porque quando eu falo esses números aqui, eu mesmo tenho dificuldade de aceitar. E a maioria das pessoas diz assim, mas não pode ser. Não pode ter tudo isso que tem. Infelizmente, lamentavelmente, é tudo isso que tem. Né? Exato. Por exemplo, nós temos aqui o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT. O CIT só trabalha com envenenamento de medicamentos, material de limpeza, esse tipo de coisa. O que aumentou o número de tentativas de suicídio por intoxicação medicamentosa é uma coisa absurda. E aí que tem um paradoxo. Muitas vezes as pessoas vão pedir ajuda e recebem medicamentos. Com a questão da pandemia, ficou liberado, podia receber medicamentos por mais tempo. Né? Antigamente era só 30 dias. Aí podia receber até para 2, 3 meses. O que acontecia? Muita gente ingeriu esses medicamentos em excesso. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, o que a gente tem que fazer? É olhar para o lado. Meu amigo, foi demitido? Fui demitido. E agora? O que vamos fazer? Né? Aí, o que acontece? A pessoa vai demitida, chega em casa, não tem mais dinheiro para pagar as contas, aí se separa da mulher, o que teve de separações. Né? Isso gera um caldo. Então, o que a gente faz? Não deixe ninguém sozinho. Meu amigo, como é que está a coisa? Tá feio. Sim, isso é importante, né? Ter um apoio, ainda que não um apoio profissional, mas alguém para conversar, né? Principalmente isso, né? Poder contar com alguém, né? Isso já ajuda bastante, já diminui um pouco essa ansiedade e até mesmo a depressão. E a gente teve um apoio, porque a gente criou uma rede de prevenção ao suicídio. Nessa nossa rede, tem um grande apoio que a gente tem, por exemplo, da Brigada Militar, nos casos graves. Né? Tem muito suicídio aqui em Porto Alegre, principalmente de idosos, que é por precipitação. Precipitação é se atirar dos prédios. É que a gente não sabe, mas aqui no centro de Porto Alegre, Menino Deus, Rodoviária, Borges de Medeiros, lamentavelmente, é muito comum. Eu moro nessa região ali do centro, ali perto da Borges, perto do... Enfim, né? Melhor não falar o
o local exato, né? Porque tem um ponto ali que é muito utilizado. Mas naquela região ali do centro, somente no mês de outubro do ano passado, o que eu fiquei sabendo ali, naquela região, naquela redondeza, houve 5 casos em apenas um mês. Isso que eu fiquei sabendo, né? Os números são bem maiores, evidente. Lamentavelmente, naquela região é muito comum. Até eu tenho uma paciente minha que arrumou um namorado ali naquela região e ele era viúvo, né? Aí um dia ela chegou no apartamento dele e disse para ele, tu tem uma sacada aqui e tal. Vamos ali na sacada. Ele disse, não, na sacada não pode ir. Mas por que não? Porque a falecida se atirou dali, né? Sim. Então, sim, mas o que a gente tem que fazer? É prestar atenção no caso da depressão, que os idosos também sofrem muito de depressão, eles sofrem um isolamento social muito grande. Só para ter uma ideia, nós temos uma campanha, há 10 anos atrás, com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Secretaria de Saúde do Estado, o Hospital Mãe de Deus, que era o coordenador de saúde mental lá, que a campanha era assim, neste Natal e Réveillon, não fique só e não deixe ninguém sozinho. Nos procure. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Vê bem, essa campanha se originou por acaso, porque na noite de Natal chegaram na emergência do Mãe de Deus 24, 25 pessoas, espontaneamente. E aí o pessoal chegou lá ali por volta de 11 horas, 11h30, e aí entrevistaram um paciente, o que o senhor tem? Eu não tenho nada. Tá, então por que o senhor está aqui? Eu estou aqui para não ficar sozinho, porque se eu ficasse em casa, eu ia me matar. Então foi um número grande. E isso chamou a nossa atenção. Foi uma coisa espontânea. Então o que a gente fez? No outro ano, a gente promoveu essa campanha e comprou uns canapézinhos ali da emergência e recebeu as pessoas. E as pessoas ficavam lá conversando e tal, davam um abraço e muitos disseram, muito obrigado, porque se eu ficasse sozinho em casa nessa hora, eu teria feito uma besteira. Né? Sim, então, são datas que as pessoas se sentem, acredito que se sintam mais sozinhas do que no resto do ano. Exatamente. E aí evoluiu. Ali no Menino Deus e no centro de Porto Alegre, tem muitos idosos que moram sozinhos. Uhum. Do lado da minha casa, tinha um condomínio que a idade média ali era 90 anos. Né? E eles moravam sozinhos. E aí o que a gente promoveu? A gente promoveu ceia de Natal e de Réveillon entre os próprios vizinhos, entre eles. Sim. Aí isso a gente estendeu lá para Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, com esse negócio das cotas. Vem muita gente do norte, do nordeste, que não tem dinheiro para voltar. Então a gente fez uma campanha de doar milhas e depois a gente reuniu os estudantes que eram de fora. Uns iam para casa, eram adotados, que a gente dizia, eram adotados por algumas famílias, e os que não tinham ninguém, se fez uma ceia também lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal, nossa lei. Então, é isso, não deixe ninguém só e também não fique sozinho. Procure ajuda. E assim, as nossas emergências todas estão funcionando 24 horas por dia, todos os dias. Quer dizer, então, a gente já está lá, entendeu? Lógico. Mas aí o que deu? Aí começa assim, aí começa o que a gente faz? Sensibilização, capacitação e treinamento. Uhum. E no treinamento dos profissionais, dizia assim, você tem que perguntar se a pessoa está pensando em se matar. E os caras dizem assim, mas como? Tá louco? Como é que eu vou perguntar isso? Se o cara disser que sim, o que é que eu faço? Aí depois é para isso que nós estamos aqui, para te ensinar o que tu vai fazer. Como então, nós estamos agora fazendo esses cursos, né, de sensibilização, capacitação e treinamento. Então, a sensibilização é saber o tamanho do problema, aonde que esse problema ocorre. Então, nós temos aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós mapeamos 6 locais onde tem maior número de suicídio. Então, os idosos é no centro, Menino Deus, por exemplo. Os adolescentes é Zona Norte de Porto Alegre. E trabalhar com isso. E também trabalhamos muito com a Brigada Militar. A Brigada Militar tem uma coisa paradoxal.
A Brigada Militar é que atende, a maioria desses querem se atirar e tal, e a Brigada Militar evita um grande número de suicídios. Sim. Porém, contraditoriamente, a Brigada Militar tem uma incidência de suicídio muito alta. Uhum. Há 6 anos atrás, a média de suicídio da Brigada Militar era 23 para cada 100 mil. O ano passado passou para 30. Então, nós vamos ter que ser, de uma forma mais ousada, retomar, localizar. Já estamos analisando algumas coisas. Por exemplo, são jovens, né? O contingente maior hoje são os jovens. Sim. Então, eles são vítimas de todos esses problemas que a gente falou anteriormente. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho de prevenção para aqueles que previnem a população. Né? E são os que mais ajudam. Sim, exatamente, porque acaba também, né, também sofrem uma grande pressão, né, por diversos motivos, enfim, acaba aumentando a ansiedade, depressão, que se é que se pode dizer assim que a principal causa do suicídio é a ansiedade e a depressão. Mas agora aí tem que detectar. Dentro dessas causas, a maioria das causas de suicídio são por questões afetivas. A questão econômica, a gente sempre pensa, não, a maioria tenta suicidar por questão econômica, por falência. Sim, isso é um lugar comum que corre, né? Enfim, mas não é. A maioria por separações, divórcio, prova tal que a maioria desses suicídios ocorre no mês de dezembro e janeiro. Por isso que a nossa campanha a gente sempre fala no Natal. Uhum. Né? Porque é sempre assim, né? O pessoal resolve se separar mesmo para começar o ano novo. Sim. E os rompimentos sempre são ali no final do ano. Então a gente já começa, nesse dia eu disse para aí, pessoal, vamos diluir as separações, não precisa ser tudo em dezembro. Vamos separar aos poucos durante o ano inteiro, para já ir se acostumando, né? Sim. Né? Então, a gente tem muito o que fazer. Sim, aí chega aquelas datas que são datas familiares, aí a pessoa está sozinha, enfim. Exatamente, por isso que a gente fez essa campanha. Então, venha ficar conosco. Uhum. Nós estamos aqui. E eles mesmos diziam, olha, minha filha, inclusive gente assim, né? A minha filha mora na Europa, meu filho mora nos Estados Unidos, outro filho mora na Austrália, e eu fiquei sozinho, estou viúvo, estou separado, né? Então, vem ficar conosco. Vem para cá. Né? E aí a gente discute, conversa. Outro grande apoio que nós tivemos são de todas as igrejas. Todas as igrejas. Né? Graças às igrejas, sem exceção, todas as igrejas têm como claro que Deus proíbe o suicídio. Né? Sim. Não matarás e não te matarás. Exato. Né? Então, as igrejas, os pastores, então a gente capacita, treina, ajuda, né? Infelizmente, até no lockdown fecharam as igrejas. É um absurdo. Né? Quando poderia ter um apoio. E provou que esses lockdowns não serviram para absolutamente nada. Né? Que nem essa questão dessas vacinas. Né? Quer dizer, agora viram que essa quarta dose é totalmente inócua. Né? E os tratamentos precoces, que foram contra, agora a ivermectina, está comprovado que funcionava. Né? Mas naquela época foi um verdadeiro bombardeio, né? Uma luta ideológica, mas, na verdade, por trás, como sempre, uma luta econômica. Né? Sim. Mas essa questão, né, de ajuda, enfim, para quem está com algum tipo de sofrimento, tem também o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é um serviço também bastante importante, que funciona 24 horas. 24 horas. O problema todos os dias. Todos os dias. E eu sou consultor lá, consultor técnico. O problema do CVV é que a procura é muito grande. Né? Então, às vezes, tu entra numa lista de espera. Inclusive, quando tu liga, aí ele diz, olha, o seu número é 20. Mas mesmo assim, o CVV faz um trabalho extraordinário, nosso parceiro. Né? O problema do suicídio é um problema de todos nós. É um problema que todos nós temos que abraçar. E só assim que ele funciona. Né? Por exemplo, porque países que tinham muito suicídio, por exemplo, Alemanha, Suécia, Finlândia, Noruega. Né? Esses países nórdicos têm uma, não sei se são, enfim, mas
tem ou tinham, né, uma incidência muito grande de suicídios, né? Mas agora não tem mais. Não. Isso diminuiu. A Suécia, eu acho que era um dos países que mais ocorriam suicídios. Exatamente. Há 40, 50 anos atrás, a Suécia era a que mais tem. Então, o que eles fizeram? O Instituto Karolinska, de Estocolmo, criou um protocolo chamado Suprimis. Esse protocolo é um questionário, que já foi até validado para o Brasil, traduzido oficialmente. E a Organização Mundial da Saúde assumiu esse protocolo. Então, aonde está sendo aplicado esse protocolo, por exemplo, a Suécia hoje tem menos 39%. Menos 39%. Malta, Alemanha, né, diminuiu muito. Então, as situações deles continuam as mesmas. Então, o que nós temos que fazer? Aplicar aqui. Agora, aqui no Brasil, tudo é difícil, né? Aqui, para notificar o suicídio, é uma novela. Sim, a burocracia, de um modo geral, a burocracia é muito grande. É que aqui o pessoal não gosta de trabalhar, o pessoal gosta muito de falar. Agora, fazer a notificação, dá muito trabalho. O questionário do Suprimis, para aplicar, realmente ele é muito vasto, ele é muito grande. Né? Sim. E aí o pessoal não aplica. Então, o que nós estamos fazendo? Nessas capacitações, sensibilizações, treinamentos, nós estamos fazendo uma sinopse desse questionário. Nós tivemos que diminuir o tamanho dele, para que, senão o pessoal não faz. E pior que não faz mesmo. Né? Então, a gente está estudando isso para facilitar a vida. Mas é o seguinte, a prevenção do suicídio é a prevenção da ansiedade, da depressão, do alcoolismo e da drogadição. Então, o que a gente tem que fazer? Prevenção do que leva ao suicídio. Exato. Nós não vamos ficar tratando febre e dor de cabeça. A febre e a dor de cabeça foram causadas por uma infecção, tem que tratar a infecção. Então, no caso do suicídio, o suicídio não é uma patologia, não é uma doença. O suicídio é uma nosologia. O que é nosologia? É um campo de estudo. Então, ele é causado em 30% pela depressão e 60% pelo álcool e as drogas. Então, só aí dá 90% das causas. Então, o que nós temos que tratar? É disso. Então, por exemplo, um amigo nosso que foi demitido, que se separou, se atirou nas drogas, se atirou no álcool, a gente tem, rapaz, calma aí. Então, aquela pessoa que bebia só no final de semana, aí continua bebendo durante toda a semana e aumentando cada vez mais. Então, a pessoa fica violenta, agressiva. Estes são um dos sinais que a gente pode perceber em algum amigo, conhecido, vizinho, colega de trabalho, enfim. Por exemplo, né, como o senhor falou, né, começa a beber em demasia. Então, já se percebe que ali há um problema. Quais são, assim, os outros sinais que se pode perceber, né, de alguém que está com depressão? Então, vamos pegar com as crianças e os adolescentes. Né? A criança e o adolescente, ele não suporta a depressão. Então, ele não suporta ficar triste. Então, o que ele faz? Ele reage. Então, as crianças ficam violentas, ficam agressivas. Né? De uma hora para outra, o menino, a menina era um doce. E começa a ficar violenta, agressiva, não dorme ou dorme demais, não come ou come demais. Aí não passa a noite inteira na internet, né? O vamping, eles ficam vampirinho. Aí no outro dia não tem condições de ir para a aula, vai para a aula, não aprende, a memória não fixa, diminui a resposta ao aprendizado, né? E, por exemplo, a maconha. A maconha, ela diminui a capacidade da memória de fixação. O que é a memória de fixação? Do aprendizado. Então, a criança está lá, ela está sedada, intoxicada, ela não aprende nada. No outro dia, ela não lembra. O álcool também acontece isso. Né? A cocaína é o contrário, aquela excitação toda. E ainda tem gente que quer liberar as drogas. Né? Quem fala em liberar as drogas é irresponsável, não tem filho, não tem neto. Né? E por quê? Porque essas drogas elas só causam cada vez problemas maiores. Né? Então, todas elas causam depressão. Né? Então, nós não podemos estimular isso. Nós temos que combater veementemente. Né? Porque isso é doença. Sim. Né? E, claro, o que chama atenção é quando isso fica aumentado. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que faz uso
chamado uso recreativo. Mas de uma hora para outra, esse uso já deixa de ser recreativo. Então, uma pessoa que bebia, vamos dizer, na sexta-feira, sexta-feira é o dia da cerveja, né? Sim, vamos lá, vamos tomar um, tá, tudo bem. Aí toma no sábado, toma no domingo, e aí emenda. E mudanças de condutas usuais. Então, tu toma banho todo dia, tu te arruma, tu vai trabalhar, sempre limpinho e tal. Aí fica todo desgrenhado, não se arruma, não toma banho, a higiene já fica de lado, a capacidade cognitiva, né? O caso do alcoolismo, né? O pessoal vai dar muito acidente de trânsito, né? Devido ao álcool. Ele perde a capacidade de audição, de visão, né? Ele não consegue avaliar a distância porque está alcoolizado ou está intoxicado. Uma coisa que chama atenção também, sempre fala no álcool, né? Mas a maconha é um número muito grande de acidentes de trânsito, pessoas intoxicadas pela maconha. Pois é, isso é uma questão, porque a gente sempre lê, ouve, enfim, tem a informação de que alguém sofreu um acidente porque estava alcoolizado. E se tem a impressão que, no caso da maconha, né, não aconteceriam esses acidentes. Então, não, isso não é bem assim. Não, tem uma pesquisa até do Flávio Pechansky, da URGS, do Clínicas, que ele enfatiza isso. E também no caso da cocaína, né? A cocaína é uma droga estimulante, né? Então, o que acontece? A depressão, a pessoa tem pensamento suicida, mas não tem coragem. Mas se ela usar cocaína, por exemplo, ela fica mais impulsiva, mais agressiva, e aí tem coragem. E também a mesma coisa acontece com o álcool, né? Que álcool, sim. O álcool, digamos, dá mais coragem, né, de fazer muitas coisas. Claro, e faz besteira. Faz besteira. Então, o que aumenta? As agressões, né? E no caso da cocaína também, nos acidentes de trânsito, a pessoa que está intoxicada por cocaína, ela faz a direção perigosa, né? Porque perde o medo, né? O medo é um sintoma da inteligência. E as drogas, o que elas fazem? A primeira coisa que elas fazem é nos tirar o medo. E aí se foi o boi com a corda, né? Claro, que daí tem a coragem de fazer aquilo que antes não teria, né? Exatamente. Então, quer dizer, tu pensa em te matar. Pensar em se matar, tu não pensou. Se não pensou, vai pensar. Mas não tem coragem. Claro. Agora, tu te droga, aí tu fica com coragem. Eu, quando bebo, até danço. Né? Exatamente. Nós, infelizmente, né, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Eu gostaria de deixar um espaço para o senhor deixar os endereços, telefones, enfim, aonde as pessoas quem enfrenta, né, pessoalmente esse problema, e também se tem algum amigo, familiar, né, quem contatar, né, num caso, naquele momento ali, se sabe que um amigo está tentando naquele momento, ou se está passando por isso, passou pela cabeça, né, está com vontade, né, tem a intenção, né, mas aí num momento ali de lucidez, aonde entrar em contato? Então, você falou das emergências, né? Qualquer emergência em hospitais, postos de saúde, isso. UPAs, enfim. Os centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, nós temos um em cada bairro. Então, por exemplo, na Restinga, o Girassol, funciona 24 horas. Aqui no Morro Santana é o CAPS da Leno, região leste-nordeste, que também aqui na Protásio Alves, 7585, funciona 24 horas. E Canoas, e região metropolitana, a Clínica Libertar, que tem internação, são 99 leitos à disposição, que também funciona 24 horas, 365 dias por ano. Tem o CVV também, para saber onde... O CVV, tem que ter claro isso, o CVV ele só ouve. Ele não intervém. Ele não intervém, exatamente. Eu, como sou médico, eu trabalho para intervenção. Claro. Né?
Então, a gente... Porque muitas vezes também só o conversar não é suficiente, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu recebo alguma ligação através do @RN Prevencar o Suicídio, às vezes a pessoa quer ficar lá 1 hora falando. Eu digo, olha, meu amigo, aqui não é para isso. Tu tá pensando em te matar? Tá bom, então onde é que tu mora? Moro em tal lugar. Tu mora aqui no IAPI, então tu vai na emergência psiquiátrica do IAPI. Moro na Vila Cruzeiro, vai para emergência, mas vai agora. Então, conosco não tem lero-lero. Claro. Entendeu? Muita gente, esses dias eu dei uma entrevista para o G1 lá da Globo. E aí a pessoa me dizia, mas o senhor só fala em tratamento. Eu digo, eu sou psiquiatra. Eu tenho que resolver o problema aqui e agora. Ah, mas o senhor não oferece opções de terapias alternativas? Não. Eu resolvo. Eu resolvo aqui agora. Porque se alguém falar para ti que quer se matar, tu não pode ficar numa postura neutra. Se a pessoa quer se matar, se ela falou, é porque ela vai fazer. Sim, agora vamos fazer psicoterapia, psicanálise. Não, é intervenção imediata. Sim, porque é aquele momento e isso vai acontecer. Pode acabar acontecendo enfim, sair de uma consulta, mesmo, né, tendo, enfim, passado ali por uma consulta, pode chegar 2 horas depois, pode consumar. Não, e ocorre, por exemplo, eu trabalho em Canoas, né, lamentavelmente, tem lugares de Canoas, né, Transurb, sim, né, é que a gente não fala até para não estimular. E por falar nisso, nós temos que propor algumas mudanças arquitetônicas. Nós já propomos isso já em alguns hotéis aqui de Porto Alegre, de botar proteção nos shoppings, e nesses lugares onde o pessoal se atira, se precipita, nós temos que fazer o que a Golden Gate fez lá em São Francisco. Na Golden Gate de São Francisco, aquela ponte famosa, tinham 14 suicídios por dia, durante décadas. E eles filmavam lá aquele suicídio e nunca faziam nada. Até que um dia um cara lá disse assim, para aí, vamos acabar com isso. Sabe o que eles fizeram? Botaram redes em toda a Golden Gate, uma rede transparente que tu nem vê. O que aconteceu? Acabou o suicídio na Golden Gate? Claro, tem rede, porque o cara vai se atirar. Sim. Então, e se tu for ver nas paralelas ali entre Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, nas passarelas, eu falei paralelas, né? Passarelas. Tu viu como é que são agora as passarelas? Agora são passarelas protegidas. Sim, todas têm aquela proteção e fizeram com uma cor, inclusive a cor amarela, né? Que é do Setembro Amarelo, e até ficou bonito, ficou bem bonito. Então a gente tem que ter posturas ativas, entendeu? Tu não pode ter postura passiva. Ah, tu quer te matar? Pois é. Não, quer te matar é comigo. Aí o problema deixa de ser teu para ser nosso, entendeu? Porque é um problema coletivo. Outra coisa que chama atenção, não existe paciente suicida, existem famílias suicidas. Então, por exemplo, eu fiz a minha dissertação de mestrado, pesquisei 180 suicídios. Em média, desses 180 suicídios, tinha 3 suicidas em cada família, em média. Então, vou pegar um exemplo clássico, Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas se matou, o irmão dele se matou, um filho dele se matou, e agora, o ano passado, retrasado, o neto dele se matou aqui no Moinhos. Então, o suicídio é um problema também genético, porque a depressão é uma doença genética. Sim. Então, se não tem ninguém que se matou... Isso se fala muito, né? Que um filho de um suicida, ele vai acabar se suicidando em algum momento. Exatamente. O escritor Ernest Hemingway, que se matou, a filha, muitos anos depois, também se matou. Aquela cantora americana, Whitney Houston, ela se matou 1 ano depois, a filha se matou também. Sim, há uma ligação nisso, né? É que é um modelo. Então, a pessoa, quando se frustra, ela não tem resiliência, né? Não tem capacidade de reagir, né? Então, o que a gente tem que estimular? É a resiliência. Inclusive, agora tem um termo que é sofrer em paz. Quem não sabe sofrer, até no futebol agora estão falando isso, né? O nosso time está sabendo sofrer. O que é? Saber sofrer, ser agredido. Sim.
Entendeu? E continuar a saber, digamos assim, saber apanhar, né? E continuar Isso. E continuar indo adiante, porque Que nem... não existe outra alternativa. Exatamente, é que nem o povo brasileiro. Nós passamos aí horrores com essa pandemia aí, nós somos vítimas de responsabilidades todas, mas estamos revertendo. Sim. Né? Estamos revertendo, estamos lutando, né? E até hoje vamos comemorar, né? Vamos comemorar que hoje é o dia 7 de setembro, dia da independência. Exato. Né? Então nós temos que agora até nos abraçar todos e não esqueça, não fique só e não deixe ninguém sozinho. Tá certo, então. Só para a gente... eu até vou deixar depois aqui nas redes sociais ali, RN Prevencal Suicídio. Arroba RN Prevencal Suicídio. Isso. Tá certo, então. Tá? E pode nos procurar, nós temos os nossos consultórios, as nossas unidades, temos uma capacidade instalada que consegue responder à demanda. E suicídio não tem nada de agenda. O atendimento tem que ser imediato e é um atendimento emergencial, porque tem que ser atendido naquela hora, para fazer com que aquela ideia passe. Sim. E se tu não fizer isso, tu corre um risco. Tá certo, então. Nós agradecemos muito a participação aqui do Dr. Ricardo Nogueira, que é psiquiatra e trata justamente desta questão do suicídio, né? Nós que estamos no mês de setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, justamente de prevenção ao suicídio. Nós vamos encerrando aqui o nosso Conexão Poa.